Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza até aqui, pessoal? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Se vocês começarem a sentir calor, começa... Ou pelo barulho também. Por enquanto não, à tarde que vai ser mais... Acho que vai acontecer. Ou pelo celular também. Vocês avisam, viu? Dona Maria estava pegando um sol, agora já vai parar de bronzear, né? Já bronzeou. Já fez a marcona, porque tem a marquinha, né? E tem a marcona. A marcona é quando a gente sai no sol e fica a camiseta aqui, as marcas da camiseta, da camisa, no pescoço em volta assim. O resto fica tudo branco e aqui tudo vermelho. Pescoço aqui atrás, né? As entradas aqui, né? A marcona nossa. Bom, vamos continuar? Estão prontos? A gente está no olho do furacão hoje, né? Bem no centro da Trindade, da nossa fé. E olha quanta coisa a gente precisa aprender para poder professar aquilo que a gente crê. Como que a gente vai professar a nossa fé se a gente não conhece a nossa fé? Por isso que é um curso básico para que a gente possa entender, compreender a nossa fé e depois professar. Dona Maria tinha apagado, agora ficou escuro, ficou claro. Com efeito, continuando no Catecismo da Igreja, né? Neles tudo é um, onde não há oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. Então, aqui a gente está começando a falar continuando, aliás, a falar da unidade, né? Neles tudo é um e não há oposição da relação. Tudo é um. Tudo é um só. Embora três pessoas, a gente sabe que neles, essa essência, essa natureza é uma só. O Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. Então, todo o Pai está presente no Filho. E todo o Pai está presente no Espírito Santo. Espírito Santo. Então, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. Ah lá. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Concílio de Florença. Então, um está completamente no outro. Cada uma das pessoas está na outra pessoa. Não é que é a outra pessoa. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Está todo presente no outro. Quer dizer, eu estou no Pai, como Jesus falou. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Assim como o Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu estou presente no Pai. Eu estou no Pai. Filipe, né? Filipe pergunta, mas Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Filipe, eu estou tanto tempo convosco, né? E não conheceis o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E o Espírito Santo, né? Tem a presença dos dois, os dois estão no Espírito Santo, o Espírito Santo está nos dois, né? É uma presença forte, né, que existe, um está no outro. Não é que um é o outro. Cuidado. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas o Pai está no Filho, o Filho está no Pai.
e o Espírito Santo está né, no Pai, no Filho, etc. Né, e vice-versa. Então, quando a gente, por exemplo, vem Espírito Santo, né, invoca o Espírito Santo, a gente invoca a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vem Espírito Santo, né, a gente clama, a gente pede a presença do Espírito Santo, mas sabe que ele não vem sozinho. Porque com o Espírito Santo vem o Pai e o Filho. Embora a gente peça a presença de uma pessoa, mas a gente sabe que o Pai está todo no Espírito Santo, o Filho está no Espírito Santo, então ele não vem sozinho. A gente clama uma pessoa, mas sabe que essa pessoa não é solitária. Viu que o Catecismo falou anteriormente? Deus é um só, mas ele não é solitário. Um está sempre presente no outro. E São Gregório de Nazianzo, que ele é chamado o teólogo, ele confia aos catecúmenos de Constantinopla um resuminho da fé trinitária. O que é catecúmeno mesmo? Que está se preparando para o batismo. Ainda não foi batizado, né? Alguém que está se preparando já para o batismo. Então tem o São Gregório de Nazianzo, né, chamado teólogo, ele dá o seguinte resumo da fé cristã. Ele fala assim, ó, esse aqui é ele, tá? Ele fala assim, ó, antes de mais nada, guardai-me este bom depósito pelo qual vivo e combato e com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Então, ele confia a fé aos catecúmenos e fala que por essa fé ele vive, por essa fé ele combate e com essa fé ele quer morrer. Quer dizer, que ele não quer de nenhuma forma renunciar ou abandonar a fé, e com essa fé ele quer morrer. E com essa fé ele tem coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. E que fé é essa? Que depósito é esse que ele está confiando aos catecúmenos? E ele vai falar ali, ó, é a profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós, e por ela que daqui a instantes eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu a dou a vós por companheira e protetora de toda a vossa vida. Olha que bonito. Apaga essa luz aqui, ó, Marli. Ficou bom, Marli? De nada, Marli. Ó, você representou todo o setor de uma parte ali da nosso grupo. Muito bem. Então, é porque agora o sol também vai batendo. Então, o que ele está falando? Eu quero mergulhar-vos na água e dela fazer sair. E que água que é essa? É o batismo, né? Essa água, ele tá vendo que a fé trinitária, ela nasce, o dogma da Trindade nasce junto com o batismo. Então ele está falando, eu quero mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. E ele fala, ó, eu a dou-vos por companheira e protetora de toda a vossa vida. Quer dizer que a gente tem na fé quase que como se fosse a nossa fé uma pessoa que está do nosso lado, o quê? Me protegendo. Protegendo do quê? De todo o perigo de uma falsa doutrina, de pessoas que querem levar a gente para outros, né, para outras filosofias, para outras doutrinas. Então ela me protege. Nessa fé a gente sente o quê? Seguro, a gente sente protegido. Por quê? Porque ela me protege daqui, das falsas doutrinas, das superstições, de pessoas que querem falar, não, Deus é tudo, Deus é a natureza,
Deus é todas as coisas, esse negócio de uma fé, de religião. Não, hoje todas as religiões são boas, cada um tem a sua, tudo bem, tem que respeitar, mas espera aí, a gente tem a nossa fé, a nossa religião. Se não, se falar que todas as religiões são boas, tudo é bom, então a gente está o quê? Minimizando a salvação de Cristo, né? Está falando que Cristo é igual qualquer um desses outros líderes religiosos. E a gente está vendo justamente hoje que é um mistério grandioso. Deus, quando a gente fala de Jesus, não é um líder só religioso que vem ensinar um caminho bonito de moral, não. Ele é Deus. E isso que difere a nossa religião das outras. Porque a gente não trata Jesus como o Espiritismo lá, um espírito iluminado, só um guia. Jesus não é só um guia, um espírito iluminado. Jesus não é só alguém que veio falar de uma moral bonita, né, como Buda e outros aí. Não, Jesus é Deus. E isso que difere a nossa fé das outras. E essa fé que a gente tem que guardar, São Gregório fala, com a qual queremos morrer, viver, e ela que nos vai proteger, vai ser nossa companheira e protetora da nossa vida. Protetora contra essas falsas e tantas filosofias e ideologias que as pessoas vão muitas vezes colocando e que vai tratando o cristianismo como se fosse qualquer religião. E fazer isso é negar que Jesus é Deus, no fundo. Porque fica mais fácil, né? O que a maioria das pessoas fora querem é o quê? Não, Jesus é só, que eles consideram, só um profeta, um grande profeta, uma pessoa iluminada, mas ele não é Deus. E a gente professa justamente o contrário, né? A gente não nega isso, que ele é um profeta, ele é uma pessoa iluminada, sim, mas ele é Deus. E é isso que nos difere das outras religiões. E com essa fé a gente não pode renunciar. Ela nos protege de outras doutrinas falsas. Por isso que ele fala, dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três, olha lá, e abrangendo os três de maneira distinta. Quer dizer, uma coisa é o Pai, outra coisa é o Filho e outra coisa é o Espírito Santo. Então, quando ele dá essa fé para os catecúmenos, ele faz referência a quem? A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. E fala, não podemos renunciar a essa fé, porque, né, ela é a fé principal, é aquilo que a gente crê de modo mais sagrado. Tranquilo, gente? Brilhante até aqui? E ele continua, olha ele aí de novo. Assim que comecei, e essa frase aqui, ela é uma frase, vamos dizer, importante, famosa desse escritor, do São Gregório Nazianzeno. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo sou reconduzido à unidade. Porque esse é o mistério de Deus. Eu penso na Trindade e sou envolvido pela unidade. Eu penso na unidade e logo sou reconduzido à Trindade. Quer dizer, uma coisa vai me levando à outra quando a gente fala de Deus. A unidade de Deus me leva às três pessoas e as pessoas me levam a essa unidade. Eu não posso confundir e nem renunciar a uma parte da nossa fé. A Trindade é una e a unidade é trina. São Gregório de Nazianzo, ou também chamado de São Gregório Nazianzeno. São Gregório de Nazianzo ou São Gregório Nazianzo. Ele é muito famoso na teologia. Padre da igreja, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja. E defendeu a fé, e por causa dele, né, dele de tantos outros, mas dele também, hoje a gente tem essa fé na Trindade. Né?
Sei que estava caindo um negocinho, o que que é? Um aviãozinho? Acho que é um negócio do pirulito que voa, é aquele... É o helicóptero? Eu lembro quando era criança, a gente pegava o pirulito, tinha na ponta o helicóptero, fazia assim na mão, ele voava e isso era febre. Gente, alguma pergunta? Olha lá. Alguma pergunta? Fala do batismo, é. É assim, não só a gente, a pergunta da Marli, a colocação da Marli, porque se a gente é batizado, a gente já é templo do Espírito Santo, já é morada de Deus, ele já é o nosso doce hóspede, né? Como ele é chamado na igreja, doce hóspede da alma. Então, por que a gente invoca se nós já temos ele, né? Nós temos e não temos. Em tudo em Deus é assim. Nós temos e não temos. Nós temos como semente, vamos dizer assim. Foi plantada, mas a gente não tem ainda em plenitude. Não está completo. Sempre, até o final da nossa vida, vai faltar algo a gente produzir, a gente desenvolver, a gente melhorar, né? Sempre todo dia a gente vai pedir a graça de Deus. A graça de Deus em nós não é igual como o anjo falou para Maria. Ave Maria, cheia de graça, alegra-te Maria, você está cheia da graça. Quer dizer, não tem, no caso de Maria, né, não tem como mais Deus encher porque ela já está cheia, plena, né, que é o termo grego, né, que o evangelista coloca, que charitomene, quer dizer cheia, plena. Ela é toda graça, né? Não tem, em Maria não teria como encher mais, pela própria revelação, né? Pelo próprio escrito do Evangelho. Você é cheia de graça. Nós não estamos nesse nível, né? Nós temos a graça de Deus, mas a gente sempre pode encher mais um pouco. Por isso que a gente pede todo dia a graça de Deus, por isso que a gente reza, por isso que a gente pratica o amor, para que a graça de Deus possa encher. Ah, mas eu já não tenho a graça de Deus? Todos nós temos. Ah, mas nós não temos Espírito Santo? Todos nós temos. Mas a gente não tem em plenitude. É a tensão que existe entre o agora e o fim dos tempos, né, que a gente vai ver em escatologia, essa tensão do já é a questão do já e do ainda não. Que essas duas expressões famosas, né, quando a gente vai estudar a escatologia, o fim dos tempos, o céu, o inferno, o purgatório, a gente vai trabalhar muito essas duas expressões. E agora, se quiser ligar, porque agora não é mais aqui, é aqui do lado. O já e o ainda não. Eu já tenho o Espírito Santo pelo batismo, mas ainda não em plenitude. Eu já tenho a graça de Deus, mas ainda não é plena em mim, como era em Maria, por exemplo. Ela é cheia de graça, né? Se um anjo chegar e falar, você tem 50% de graça, vixe, já está bom demais. Porque se a gente tivesse pelo menos um pouquinho, né, de fé, a gente poderia dizer essa serra azul. Vai ali, desloca um pouquinho ali mais perto do Rio Araguaia, que acho que vai ficar mais bonito na foto. E a serra ia se deslocar, chegar mais perto do Rio Araguaia, a gente bater foto e falar ainda, não, agora pode voltar. Porque a nossa fé ainda é menor que um grão de mostarda ou de areia, né? Mas essa tensão que existe em nós, na nossa vida cristã, a gente já tem, mas ainda não em plenitude. Esse já e ainda não, né? E a nossa vida vai ser esse constante pedir o Espírito Santo para que
esse ainda não, essa tensão acabe, né? Quando que ela vai acabar? Quando a gente tiver em plenitude. A graça de Deus, o Espírito Santo, enfim. Todos os dons, né, que Deus nos dá, a presença dele em nós, quando a gente tiver isso pleno. Quando a gente vai ter isso pleno? Só na outra vida. Quando tiver nessa vida, peçam todo dia o Espírito Santo, para que essa graça vá enchendo, vá acumulando a nossa vida, porque a gente já tem. E a gente só pode pedir porque a gente já tem. E quanto mais a gente tem, a gente quer. E a gente pede mais, né? E é essa sede que quanto mais a gente é saciado, ao mesmo tempo a gente tem sede de Deus. Fala, Dona Maria. Como é que fica o Espírito Santo nas pessoas afastadas? Do mesmo jeito, só que, né, menos, né? Como é que fica uma árvore quando a gente não rega? Uma planta, vamos dizer assim, né? Uma flor. Quando a gente não rega, não poda, o que vai acontecendo? Ela vai morrendo. E tem pessoas, por isso que a gente chama que tem pecados, né? Que são pecados o quê? Mortais, porque vão matando a vida de graça em nós. Tem coisas na nossa vida que vão matando até que, né, para reviver vai ter que ter um auxílio especial da graça de Deus, né? Confissão, voltar para Deus. Então, é isso que acontece. A nossa plantinha não está perfeita ainda, ela está crescendo, ela está em evolução, ela está, né, pedindo a graça de Deus. Mas tem plantinha, muita plantinha aí que recebeu a semente, não recebeu? Não tem a graça? Só que ela deixou morrer. E aí tem que um auxílio de novo, não batizar de novo. Mas aí tem outros auxílios para que essa plantinha possa viver. A confissão, né? Aí a leitura da palavra de Deus e tantas outras formas, né? Mas essa vida mortal, né? A vida mortal é ótimo, né? O pecado mortal, ele acaba a vida de graça. Mas Deus criou uma saída para isso, né? Um meio para a gente revitalizar essa plantinha que está morta. Mas a gente está nessa tensão ainda. Já tem, mas ainda não em plenitude. Por isso que a gente pede. E quanto mais a gente pede, mais a gente se sacia, mais a gente sente a sede de Deus. Porque só Deus pode saciar o nosso coração. Vocês estão tendo pergunta, mas eu tenho uma agora também. Não é só, não, são só vocês que têm perguntas, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta que eu quero fazer é muito simples. É a pergunta no papelzinho, né? Para vocês responderem no papel, para vocês poderem entender, fixar, né? Igual aquela dinâmica que a gente fez no nosso encontro, que vocês gostaram bastante. Então a gente vai fazer de novo. Brilhante? Fechou. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que significa acreditar em Deus? Você fala, eu acredito em Deus. O que significa isso? O que significa acreditar em Deus? O que significa acreditar em Deus? O que significa acreditar em Deus? Acreditar em Deus pode significar coisas diferentes, dependendo de como usamos a palavra acreditar. Aqui estão 3 exemplos. O médico pode dizer, eu acredito que essas pílulas irão ajudá-lo. A palavra acreditar aqui significa uma convicção. O médico examinou o problema e está convencido de que esta receita vai ajudar. O alpinista pode dizer, eu acredito no guia quando ele diz que levaremos mais 2 horas para chegar ao topo. Aqui acreditar significa confiar.
O alpinista confia no guia porque ele sabe o caminho. Em terceiro lugar, um jogador de futebol pode dizer: eu acredito no meu time. O que ele está dizendo é que ele pode contar inteiramente com seu time. 3 exemplos, 3 coisas diferentes. Todas essas 3 formas de crer podem ser encontradas também na religião, e aqui elas significam o seguinte: primeiro de tudo, um homem de fé acredita que Deus existe. Como vimos com a crença do médico, aqui significa uma convicção. E essa convicção pode ter diferentes motivos, como já vimos: a experiência pessoal de Deus, o insight ou o testemunho de outras pessoas. Segundo, como no caso do alpinista e do guia, a crença pode significar uma espécie de confiança. Um homem de fé confia na mensagem das pessoas que transmitiram a fé para ele. E essa confiança se justifica? Bem, é como os guias de montanha. Quando você vê que um guia sabe como lidar com o seu equipamento e que ele tem conhecimento sobre o caminho a seguir, então você confia no julgamento dele. Agora, olhando para a vida de Jesus, dos apóstolos e dos santos, suas mensagens e pregações, o seu empenho e humildade, tudo isso faz com que as suas mensagens sejam de confiança. Terceiro, como um jogador de futebol pode acreditar em sua equipe, um homem de fé acredita em Deus. Nesse caso, acreditar significa contar com Deus e confiar-se a Ele completamente. Todas as 3 formas são formas de acreditar em Deus, mas é apenas a terceira que nos leva ao cerne do que a crença religiosa, na verdade, significa: um relacionamento vivo com Deus. Portanto, quando eu digo, eu acredito em Deus, não estou apenas dizendo que eu acredito na existência de Deus, que eu acredito na mensagem de Jesus e de seus apóstolos, mas que, acima de tudo, eu me entrego a Deus, que eu conto com Ele e sei que Ele está sempre comigo. Isto é o que significa crer em Deus. Gente, duas palavrinhas assim que ficaram mais fortes, principalmente uma, qual que é? Se a gente pudesse resumir em uma palavra. Acreditar, que é um verbo, né, seria confiar, né? Então, essa palavrinha aí, que saiu na maioria das respostas, né? Assim, confiando, em confiar ou parecido, né? E uma outra que ele falou, que é a do médico, não sei se vocês estão lembrados da parte do médico, é isso, muito bem, que é ter uma convicção, né? Que é ter uma convicção. No caso, convicção, na pessoa não. No caso, quando a gente fala convicção, é no conteúdo da fé, né? Então, a gente acredita, quer dizer, em 2 coisas. Na pessoa, né, em Deus, a gente acredita em Deus, a gente confia nele, né? Pessoa, mas aqui são 3 pessoas, né? Então, eu confio no Pai, eu confio no Filho e eu confio no Espírito Santo. E aí, se a gente confia, a gente tem uma convicção de que aquilo que Deus revelou é verdade. E aí a gente entra na profissão de fé, ou seja, naquilo que Deus foi revelando. Então, eu confio na pessoa. Então, eu confio na Lisene. E essa confiança que eu tenho nela significa que o que ela fala para mim, eu tenho como verdade. Eu sou convicto que o que ela vai falar para mim é verdade. Mas por quê? Porque eu confio na pessoa dela. Então, quando a gente confia na pessoa, aí o que a pessoa fala, eu aceito também como verdade, a partir do momento que eu confio naquela pessoa. Então, a Marisol, ela confia na mamãe dela. E porque ela confia na mamãe dela, ela sabe que o que a mãe dela fala é verdade, que a mãe dela não vai mentir, que a mãe dela não vai falar uma coisa que vai fazer mal para ela.
E então, a partir da confiança, a gente tem a convicção das verdades de fé. Por isso que a fé é a fé na pessoa e a gente acredita o quê? Nas verdades de fé, no depósito da fé. Por que que eu creio que o Filho foi gerado pelo Pai? Porque eu creio no Pai e eu creio no Filho. Então, aquilo que Ele revelou através da igreja, a partir do momento que eu creio na pessoa, eu creio em tudo aquilo que essa pessoa fala para mim e revela para mim. Então, a convicção vem de uma confiança, né? Porque a fé é na pessoa e nas verdades que aquela pessoa revela para mim. Então, a gente crê na pessoa e na doutrina, nas verdades de fé que foram reveladas. Brilhante? E é interessante esse videozinho que ajuda a gente a entender melhor a nossa fé. Deixa eu ver aqui. Onde que está o grandão? Está aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos dar mais um passo? Bom, a gente já viu a história do dogma, né, que ele começou no batismo, escrito apostólico, veio caminhando através dos concílios, e nós vimos também o dogma em si. O que a gente crê? Que é um Deus, uma substância, uma natureza, uma essência em 3 pessoas, e que essas pessoas estão em relação. Há uma relação entre elas. Elas são distintas, diferentes, e existe uma relação entre elas. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora a gente vai ver, a gente estava estudando essas pessoas nelas mesmas, né? E agora vamos ver essas pessoas, o que elas fizeram. Qual é a obra delas? Qual é a missão delas? O que elas fizeram? Bom, a gente já conhece as pessoas, vamos ver agora o que elas fizeram. Quais são as obras delas. E para falar dessas obras, a gente vai ler o número 257, que diz o seguinte: ó luz, trindade bendita, ó primordial unidade, que da liturgia das horas, né? Trindade, unidade, trindade, unidade. A unidade me leva à trindade, a trindade me conduz à unidade. Deus é eterna bem-aventurança. O que é bem-aventurança? O que é bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres. É felicidade, né? Feliz. Então, quando a gente fala ali bem-aventurança, que Deus é eterna bem-aventurança, e que em Deus existe uma eterna o quê? Felicidade, bem-aventurança. E uma vida imortal. Uma luz sem ocaso, né? É uma luz que nunca se apaga, que nunca tem fim. Deus é amor, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E livremente Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Então, Ele é feliz? Deus é feliz? Sim. E Ele sendo feliz, Ele sendo uma luz sem fim, Ele sendo uma vida que nunca morre, Deus quer comunicar isso. Deus não se contém, é tanta felicidade, tanta alegria que transborda, e Deus quer o quê? Comunicar às pessoas essa alegria, esse transbordamento dele. Ele quer comunicar, ele não quer ficar só ali, tá bom aqui, nós 3 estamos felizes, tá bom demais. Não, ele quer expandir, ele quer transbordar, ele quer comunicar isso a outras pessoas. E esse é o mistério da sua vontade, que Paulo vai escrever lá em Efésios 1. Qual que é o mistério da vontade de Deus? Que ele concebeu antes da criação do mundo, em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos o quê? Seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Então, São Paulo está escrevendo aos Efésios, refletindo justamente nesse mistério. Qual que é o mistério? O pai tem o quê? Tem um filho.
E nesse filho, através desse filho, ele não quer ficar só num filho. E um filho ele tem por natureza, mas ele não quer ficar só num filho. Ele quer ter uma multidão infinita de filhos. E como que ele faz isso? Bom, não dá para... não é que não dá, mas Deus tem um Filho eterno. E Ele quer fazer de suas criaturas também seus filhos. Como? Através do seu Filho. E a Marisol, na música, ela cantou isso aqui. Ela cantou isso aqui, ó. Nós somos o quê? Filhos adotivos. Não tem na musiquinha lá que você cantou da Trindade? Nós somos filhos adotivos. Existe um filho por geração, um filho por natureza, e existe, todos os outros são filhos adotivos. É como se a mãe tivesse um filho que nasceu dela mesmo, e ela tivesse lá uns outros, todos os outros filhos foram adotados. Não eram filhos por natureza, mas são filhos adotados através do Filho dele, que é Jesus Cristo, muito amado. Então Deus, lá antes da criação do mundo, no seu Filho, ele olhando para o seu Filho, Deus falou assim, nossa, eu quero no meu filho adotar todos como filhos meus também. Só que não são por natureza, assim, não foram gerados. Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus? Somos. Mas por natureza, porque a gente foi gerado eternamente como Jesus? Não, porque senão a gente seria Deus. E a gente não é Deus, mas a gente é filho de Deus. E como que a gente é filho de Deus se a gente não nasceu eternamente de Deus? Não foi gerado eternamente pelo Pai. Como que a gente é filho? Por adoção. Então Deus, antes da criação, tinha feito um plano de nos adotar como filhos, porque Ele quer que a gente seja filho, e filho adotivo. Ele tem os mesmos direitos e também os mesmos deveres, né? Mas tem os mesmos direitos de um filho natural, por natureza. Quer dizer, se, por exemplo, o pai morre do filho adotivo, ele tem direito na herança? Tem. Ele é filho como outro, não por natureza, mas por adoção. Ele foi adotado, ele foi assumido, ele foi acolhido como filho. Então, quer dizer que nós, conformes a imagem do seu filho, essa adoção, ela é pelo filho. Quem que é o filho? Jesus Cristo, né? E essa adoção se dá quando nós somos conformes à imagem do seu filho, graças a quem? Ao Espírito que faz de vós filhos adotivos. Olha que mistério grandioso. Nós nos tornamos filhos adotivos no Filho. Nós somos filhos no Filho. Nos configurando a quem? Ao Filho. Quanto mais a gente... Por isso que é o já e ainda não, que está aparecendo aqui. Nós já somos filhos de Deus? Já. Mas ainda não em plenitude. Quer dizer que todo dia a gente tem que crescer nessa filiação. Todo dia a gente tem que crescer confiando mais no Pai. Todo dia a gente tem que crescer acreditando, né, como a gente viu no vídeo, nele. Todo dia a gente tem que crescer nessa configuração a Cristo. Como que Jesus pensava? Eu tenho que pensar igual o filho, porque eu sou filho adotivo e tem que ser a imagem do seu filho. Como que Jesus sentia? Como é que era o coração de Jesus? Está ali no livro também, mas a parte do livro. Como é que Jesus sentia? Como é que era o coração de Jesus? Ele sentia assim.
Ele chorava com as pessoas que estavam chorando. Ele se alegrava quando as pessoas se alegravam, né? Ele sentiu a dor da traição, né, diante de Judas. E o coração de Jesus... Então, meu coração tem que ser isso. E não o contrário. Porque tem gente que quando vê a pessoa chorando, está rindo. Ele se deu mal, olha lá. Está vendo? Ó? Se deu mal. Jesus fazia assim? Não. Quando a pessoa estava alegre, aí tem gente que fica com inveja. Ai, que raiva. Se deu bem. E eu não me dei bem. Eu quero é que ele tropece, que ele caia, que ele se dê mal. Né? Jesus agia assim. Então, quanto mais... Não, né? Quanto mais a gente ficar parecido com Jesus, pensar como Jesus pensava, sentir como Jesus sentia, mais a gente vai crescendo nessa filiação, sendo verdadeiro filho de Deus. Mas a gente vai, né, crescendo dentro, porque eu sou filho, mas ainda não em plenitude. Tem gente que olha as pessoas, né, como objeto, por exemplo, né? Querendo só aproveitar. O que eu posso aproveitar dessa amizade, por exemplo? Né? Querendo que alguma coisa em troca. Não, eu vou dar alguma coisinha, mas vamos ver se a pessoa vai retribuir. Né? Porque, né, se é inimigo, muitas vezes a gente acaba, né, sendo inimigo, não deixando de perdoar. Então, é tendo esse coração de Cristo mesmo, que chegou até a perdoar os próprios inimigos. Ele é contra mim, falou mal de mim, fez fofoca, ele quer me destruir. Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Isso é se configurar a Cristo. E quem que faz essa obra em nós, que o Catecismo fala aqui, ó, é o Espírito que nos faz filhos adotivos. E aí volta o que a Marli estava falando. Pedir o Espírito Santo, porque ele trabalha lá dentro da gente. Ele é aquela voz interior, aquele hóspede que vai trabalhando nosso coração, nosso pensamento. E qual que é o trabalho do Espírito Santo dentro da gente? É nos fazer a imagem do Filho, né? É nos fazer igual ao Filho. O que o Espírito Santo faz dentro de nós? Ele vai moldando. O pensamento agora do Genival não é mais do Genival. É o pensamento de Cristo que está no Genival. É o sentimento de Cristo que está no Genival. São as palavras de Cristo que estão na boca de Genival. É a ação de Cristo que está nas mãos do Genival. De modo que, como São Paulo, ele possa dizer: Senhor, já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. E quem faz essa obra? O Espírito Santo. Ele faz de nós cada vez mais parecidos com o Filho. De modo que o Pai olha para a gente e fala: nossa, é meu filho que está aí. Parece que eu estou vendo Jesus na graça. Ela está tão parecida com meu filho, o Espírito Santo trabalhou tão dentro dela que eu não vejo mais a graça, mas eu vejo Jesus na graça. É melhor falar outra pessoa, porque Jesus na graça é... né? Maria, né? Eu não vejo mais a Maria. Eu vejo... Maria também é... Josi, vamos passar para Josi. Lisene, pronto. Eu não vejo mais a Lisene. Eu vejo Jesus na Lisene. É o meu filho que está ali pensando, falando, agindo. Nossa, tá, essa é minha filha, né? Minha filha adotiva que entendeu o que é ser filho. E deixou o Espírito Santo trabalhar dentro dela de modo que não é mais ela que está falando. É Cristo que fala através dela. Então essa é a obra maravilhosa que Deus quer fazer em cada um de nós. Por isso que a gente tem que pedir o Espírito Santo. Para a gente ficar mais ainda imagem e semelhança de Cristo, né? Mais igual a Cristo e a todo momento perguntar assim, o que o seu filho faria nessa hora? Porque eu quero fazer igual a ele. Que eu quero que o Senhor me olhe e já não me veja, mas veja o seu filho eterno agindo, pensando e sentindo em mim. É profundo isso aqui. É um mistério e a gente tem que mergulhar nesse mistério, entender isso para poder viver.
Então, esse desígnio, esse é o plano de Deus, é uma graça que nos foi dada desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade, Paulo, escrevendo a Timóteo, falava que Deus pensou isso. Quando você foi criado, quando seu Antônio foi criado, Deus pensou o que no seu Antônio? De fazer seu Antônio um outro Cristo, um cristão, a imagem do seu filho. E por isso, Deus deu quem para o seu Antônio para fazer esse trabalho dentro dele? O Espírito Santo. Desde sempre, Deus pensou no seu Antônio como um filho seu, um filho adotivo no Filho Cristo. E a qual procede do amor trinitário. É uma graça que vem do amor da Trindade. E esse amor se manifesta onde? Na obra da criação, em toda a história da salvação, depois da queda, e nas missões do Filho e do Espírito Santo, que continua na igreja. Então, é muita coisa aqui nesse parágrafo, viu? Ele já está dando tipo um resumo do que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. O que está acontecendo aqui? Esse amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai se manifestar primeiramente onde? Na criação, tá? Ele se manifesta na criação, mas não só na criação, ele se manifesta em toda a história da salvação depois da queda, porque o que é a queda que está falando aqui? É o pecado original, né? O pecado das origens, o pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de Adão e Eva. Então, esse amor de Deus, ele vai se manifestar na criação. E depois da queda, o amor de Deus vai continuar se manifestando ou não? Sim. Onde? Na história da salvação. E onde mais? Falando história da salvação, a gente tem que falar da missão do Filho e na missão do Espírito Santo. Aí a missão do Pai não tem? Qual que é a missão do Pai? Primeiro, tem a missão do Pai? Existe a missão do Pai? Para entender isso, luz, câmera. Já está o quê? Não, para acender mesmo. É. Para entender, vamos por parte, né? Missão. O que é a missão? Porque a gente só vai entender o que é missão de um de outro se a gente entender o que é a palavra missão. Está com calor, Fernando? Vocês estão com calor, gente? Quiser ligar um pouquinho. O que é missão? Graça. Envio. Muito bem, graça. Missão quer dizer envio. Um missionário é um enviado. É alguém que foi enviado. Então, vamos mudando a palavra então. Tem a missão do Filho. O Filho foi enviado? Quem que enviou? O Pai. Muito bem. Então, existe a missão do Filho? Tem. O Espírito Santo foi enviado? Foi. Então, existe a missão do Espírito Santo. Agora eu pergunto, o Pai foi enviado? Não. Sim, ele enviou o Filho, ele enviou o Espírito Santo. Mas existe a missão do Pai, o envio do Pai? Porque a missão é um envio, correto? A gente tem que entender que a missão é o envio. É que a gente usa a palavra missão para tudo. É igual coisa, né? Ah, eu tenho a missão de fazer um café. Eu tenho a árdua missão de fazer um café. Tem que ligar o disjuntor aí. Você quer que eu ligue? Sim. Eu tenho a missão de ligar o disjuntor agora. Então,
Esticando a gente alcança. Então, quando a gente fala assim, missão, é que a gente usa a palavra missão de forma um pouco equivocada, porque na verdade a gente usa missão para tudo. Eu tenho a missão de fazer um café agora. Quem que está te enviando? Né? A vontade está te enviando, né? Mas não, o termo missão, a palavra missão, propriamente dito, ela não significa um desafio, fazer qualquer coisa. A palavra missão significa envio. E nesse sentido, a gente não pode dizer que tem um envio do Pai? O Pai foi enviado? Não. O Pai é missionário? Não. Ele não é missionário. Não existe a missão do Pai. Assim, missão no termo envio. Significado de envio. Não existe o envio do Pai. O Pai foi enviado aqui? Não. O Pai é aquele que envia, mas ele não tem a missão. Tanto é que o catecismo não fala da missão do Pai, porque não existe. Não existe o envio do Pai. Existe o envio do Filho e o envio do Espírito. E a igreja? Tem a missão da igreja? Com certeza. A igreja é enviada pelo mundo a anunciar a boa nova, etc. Né? Então, existe a missão da igreja. Significa que existe a minha e a sua missão. Existe uma missão para a gente. Nós fomos enviados, né? E quando que começou... Deixa eu fechar aqui. E quando que começou esse envio? Quando que começa a nossa missão? Pelo batismo, muito bem. Então, o batizado, até o nenenzinho, acabou de ser batizado, opa, já virou missionário. Ele já está sendo enviado a anunciar a boa nova, a palavra de Deus, o amor de Deus pela humanidade, a salvação que Jesus nos realizou. Brilhante? Isso é importante. As pessoas falam missão igual ao amor, né? Tudo é amor. E aí, quando a gente vai estudar e entender o amor de Deus, acaba confundindo, né? Porque a gente fala que tudo é amor, a pessoa conheceu, acabou de conhecer. Nossa, você é tão linda, eu te amo. Acabou de... bom dia, tudo bem? Qual que é o seu nome? Lúcia. Né? Meu nome é Lúcia. O meu é Alexandre. Tudo bom? Nossa, você é tão linda. Te amo. Né? Já começa. Será? O que é amor, né? Então as pessoas usam alguns termos assim para tudo, né? E a missão, cuidado, porque nesse sentido aqui, missão significa o envio, tá? Toda economia, outro termo aqui, economia. O que é economia? A gente tem que entender. Por isso que é importante a gente estudar o catecismo juntos aqui. O que é economia? Fala seu Antônio. Economia depende da economia, né? Se alguém perguntar para o senhor, o que é economia? É gastar menos. Gastar menos. Não é. Aqui a economia divina significa que Deus precisa gastar menos. Nesse caso aqui, gente, economia, que vem de duas palavrinhas: luz e câmera. Economia. Vem oikos, que quer dizer casa, do grego. Então, isso aqui é casa. Tá? Uma chaminézinha para Marisol. Casa. E nomos quer dizer lei, regras, né?
Por isso que é regra da casa, né? Nomos. Só que no caso aqui, a gente entende economia como que um plano, né? Esse nomos pode ser regra, plano, né? Por isso que a gente vai traduzir como plano, para a gente entender, plano. O plano da casa, qual que é a casa de Deus? Oi? É só a igreja? Então ali na rua não é mais casa de Deus? O mundo, né, o universo inteiro. A gente fala economia para nossa, né, nossa casa, nosso ambiente, mas quando a gente fala economia divina, economia de Deus significa que é o plano de Deus. Qual o plano que Deus tem para o universo? Porque o céu é meu trono e a terra é o apoio dos meus pés. Que caso vocês vão fazer para mim, sendo que o céu que é o meu trono e a terra é o apoio dos meus pés? Quer dizer, todo o universo é dele. Então, qual que é o plano? O plano de Deus, quando a gente fala economia, quer dizer isso. É o plano de Deus, é o plano que Deus fez para o universo, para tudo que foi criado. Então, toda a economia divina, ou seja, todo o plano, criação, salvação, a providência divina, todo esse plano de nos fazer filhos no Filho, é um plano. Esse plano, ele é obra comum das o quê? 3 pessoas divinas. Significa que a criação é obra de quem? Sim, qual pessoa? Do Pai? Olha o que a gente acabou de ler. Todo o plano, toda a economia divina é obra comum. Comum aqui, ó. Aqui, ó. O que está escrito aqui? Comum. Deu para ler? Deu para enxergar? Se não deu, ó, a gente dá um... Aí, ó. Comum. Agora sim. Então, o plano de Deus de criar, ele é obra de quem? Do Pai? Do Filho e do Espírito Santo. Então a criação é obra do Espírito Santo? Sim, porque a criação e todo o plano, toda a economia divina é obra comum dos 3. Então a obra de nos fazer filhos no Filho é a obra do Filho também? Ele pensou em nós? Pensou. Assim como não tem uma e mesma natureza, a Trindade não tem senão uma e mesma operação. Por quê? Deus não é uma natureza só? Qual que é a natureza de Deus? Divina, né? É a essência divina, ele é um ser divino. Então, se ele tem uma natureza divina, a operação dele, a ação dele, o agir dele é um agir divino. São muitas operações? Não, é uma só, porque é comum. Embora seja 3 pessoas, as 3 pessoas agem de forma comum. É como se, sei lá, fosse fazer uma cirurgia e os 3 estão lá. Um médico vai auxiliando o outro. Vamos, né, usando uma imagem, vamos dizer. Então, quando você está precisando, você está doente e você pede, Senhor, me cura, é como se a gente pudesse, os 3 lá na mesa, você na mesa de cirurgia, os 3 operando, porque a operação é comum. Cada uma pessoa diferente, mas a obra, o plano que eles têm, eles planejaram de forma comum e eles operam de forma comum. Não tem alguém que... Não, espera aí que eu vou lá resolver esse assunto aí. Espera aí. Fica aí que eu vou lá resolver.
Como Jesus falou lá, ó Pai, Espírito Santo, agora é comigo lá, deixa eu resolver essa parada aí. Foi lá. Não, a operação que Deus realiza, a ação que Deus realiza é comum. Por isso que aquela musiquinha, né? Glória, glória, Criador, Redentor, Espírito, glória. Ela está certa? Tá. E falta uma parte aí que a gente já sabe. Porque ao Pai Criador, né? Ao Pai Criador do mundo, mas a gente sabe também que nessa ação, no planejamento, que é a economia, no planejamento e na ação de criar, não estava só o Pai. A gente vai ver isso aqui. Estava quem? O Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do mundo. E o Redentor, na redenção. Só Jesus salva. Sim, só Jesus salva, mas ele não salvou sozinho. Ele salvou com quem? O Pai salva, o Espírito Santo salva, porque a operação é comum. O plano é comum. A operação é comum dos três. Ninguém opera, ninguém age sozinho. Deus não é solitário. Ele é um só, mas ele age os três. Lógico que aqui veio a pessoa do Filho, mas junto, operando quem? Toda a Trindade. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do mundo. Ao Pai, Filho e Espírito Santo, Redentor do homem. E ao Pai, Filho e Espírito Santo, Santificador. Demos sempre aos três Criadores do mundo, aos três Redentores do homem. Né? Não, são três pessoas, mas um só Deus. Pronto, a Trindade Criadora do mundo, a Trindade Redentora do homem e a Trindade Salvadora, demos sempre glória. Lógico que a gente está brincando aqui com a música, né? Não fala para o ministério ficar trocando, não, pelo amor de Deus. Mas só para vocês entenderem, gente, nessa brincadeirinha aqui, para vocês entenderem que o plano é em comum. A operação, o agir de Deus é em comum também. São as três pessoas que estão agindo. Não é a ação de um só, deixa os outros lá esperando. Não, os três, uma e mesma operação. Né? Se vocês quiserem, não dá para enxergar, operação. Qual? Mesma. Deu para enxergar aí, Dona Maria? Dona Maria está lá no fundo. Então, olha lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Né? Eles não são três princípios, não são três operações, não são três deuses, é um só Deus. Isso é um só Deus, é um só que planeja tudo, a economia é um só, o plano é um só que age, é um só que opera. No entanto, presta atenção agora que tem um but, porque a gente primeiro precisa resolver uma parte, para depois resolver outra. Senão a gente embola o meio de campo todo. Porque a gente está no olho do furacão, no olho do ciclone. A gente está no centro do mistério. Né? Olha lá, a gente está no centro do mistério de Deus. A gente está bem aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai falar. No entanto, a gente resolveu um problema agora. Cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal.
Vamos ler de novo? Segundo a sua propriedade pessoal. Significa o quê? Que a ação é comum. A operação, igual a gente usou aquela imagem, a operação é a mesma. Mas cada um faz aquela operação de acordo com a sua pessoa. A ação é comum, mas cada um realiza de acordo com a sua propriedade pessoal, ou seja, com a sua pessoa. O agir é o mesmo, mas como que o Pai salva? O Pai nos salva? O Pai nos salva. Jesus nos salva? Jesus nos salva. O Espírito Santo nos salva? Porque a operação é em comum, mas o jeito, a característica, o modo como o Pai salva é diferente do Filho e é diferente do Espírito Santo. Os três realizam a mesma obra, que é a obra de salvação. Por isso que a gente vai, a Trindade, né? A Trindade criadora, a Trindade redentora e a Trindade... Mais ou menos por aí. É igual na operação. Vamos voltar lá para a mesa de cirurgia. Eu tenho que fazer uma operação na Lisene. Mas eu vou vir com 2 médicos. Entendeu? Então, um vai fazer incisão, o outro vai abrir, o outro vai auxiliar de outra forma, tirar o líquido, o outro vai cortar. Então, cada um, a operação é a mesma. Ela fez, sei lá, um transplante de coração, tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Isso foi no passado, porque agora ela já tem esse coração de carne. Foi lá no passado, há muitos anos atrás, Deus fez uma cirurgia na vida de Lisene. E foi lá operando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles tiraram o coração de pedra e colocaram o coração de carne. A operação foi a mesma? Foi. E com sucesso absoluto. Tanto é que ela está aqui. Com o coração de carne batendo e pulsando. Mas cada médico, vamos dizer assim, médico divino, ele fez uma funçãozinha diferente, segundo a sua propriedade pessoal, segundo a sua pessoa. Um é especialista em fazer incisão, outro de tirar o líquido, outro de cortar, né, fazer cortes, outro... Então, cada um foi realizando essa operação, que é comum dos 3, mas cada um segundo a pessoa. Por isso que a gente tem que trabalhar por parte com relação à Trindade. Entendemos que o Deus é o mesmo, entendemos que o plano, a economia divina é a mesma, o plano para o universo é o mesmo, entendemos que a obra é a mesma, a operação deles é comum. Mas a gente tem que distinguir uma pessoa diferente da outra, cada uma realiza atividade diferente, segundo a sua pessoa. Né? Por exemplo, a gente não pode falar, mas nós fomos salvos, Jesus morreu na cruz, não foi? Foi. A gente não pode falar, por exemplo, que o Espírito Santo morreu na cruz. A obra de salvação é comum, mas a gente distinguir, cada um nos salvou segundo a sua propriedade pessoal, porque ali na cruz estava a pessoa de quem? A segunda pessoa da Santíssima Trindade estava ali. Esse homem é Deus. Certo? Deus morreu na cruz? Sim. Na pessoa de Jesus. Porque senão a gente nega que Jesus é Deus. Jesus não é Deus? Deus estava pregado na cruz. Na pessoa de Jesus. Mas eu não posso falar
Hã? O Espírito, eu não posso falar, o Pai, a pessoa do Pai morreu na cruz? Não, quem estava lá, olha lá. Quem que é aquele ali? Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas não foi uma obra comum, sim, mas cada um realizou segundo a sua pessoa. O Pai enviou o Filho veio ao mundo, assumiu o Pai assumiu a natureza humana? Não, só a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ir devagarzinho tomando cuidado para não falar, né? É uma coisa de cada vez, né? Uns tempos atrás tinha um pessoal com uma cruzinha, né, que tinha até o Espírito Santo ali. Dependendo da interpretação, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, foi Jesus. Mas o Espírito Santo também nos salva. Ele participou da obra da salvação, só que do jeito dele. Segundo a pessoa dele. Por quê? Porque, teve gente na história que falava assim, que lembra da modalidade, o modalismo, né? Por exemplo, falava que Deus tinha os modos. Então, agora eu estou na versão Cristo. Eu estou com a roupa de Jesus, eu sou Cristo agora. Vou tirar e colocar o Espírito Santo, né? Então, isso é um pensamento completamente fora da Trindade, da nossa fé. Então, cuidado para a gente não falar besteira, né? A ação é a mesma, mas o modo de agir vai depender da pessoa. O Espírito Santo nos salva? Sim, mas do jeito dele. Ele não salvou morrendo na cruz, porque quem estava na cruz não era a pessoa do Espírito Santo, era a pessoa de Jesus. Mas Jesus é Deus? É, então, olha o grande mistério. Deus, na pessoa de Jesus, morreu por nós, por isso que nos salvou, porque Jesus é o pontífice, ele é a ponte entre o céu e a terra, ele nos ligou ao céu. Por isso que na hora que Jesus morre, a cortina do santuário ela se rasga ao meio, porque agora não existe mais separação entre o lugar dos santos e o resto do templo, porque agora o céu se abriu para nós, a salvação é possível na pessoa de Jesus. Mas quem planejou isso? Os três. Quem realizou isso? Os três. Cada um a seu modo. Fala. Nós pedimos em nome de Jesus. Porque ele se encarnou, porque ele veio até nós. Então, é através dele que nos foi aberto o céu, nós chegamos ao Pai. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então peçam em meu nome, porque pedindo em meu nome, vocês receberão. Porque eu sou o caminho. Não, você pode... Tem uma passagem que se fala que aquilo que pedides em meu nome, o Pai vos concederá, né? Eu não sei agora qual versículo e capítulo, depois a gente pode procurar, né? Eu não vou pedir, eu peço em nome do Genival, Senhor. Não tem... Por quê? Porque quem é a ponte entre o céu e a terra é Jesus. Mas você pode conversar com o Pai. Não precisa falar, Pai, eu estou aqui conversar com você, abrir meu coração, em nome de Jesus. Não precisa, né? Eu digo assim, por que em nome de Jesus? Porque através de Jesus nós tivemos acesso ao Pai. Jesus é o caminho. Esse em nome de Jesus significa isso, que Jesus é o caminho, Jesus nos deu acesso ao Pai. Mas não significa que agora toda a minha oração eu tenho que falar em nome de Jesus, né? As orações, né, a gente
mesmo que a gente não fale isso, mas implicitamente, se eu estou rezando ao Pai, é por causa de Jesus, é por causa do Filho. Não, significa que, assim, toda oração que a gente faz é em nome dele, mesmo que a gente não precise ficar toda hora repetindo, em nome de Jesus, não. Embora tem pessoas que rezam assim mesmo, e é uma oração com mais autoridade. Porque o próprio Evangelho fala, aquilo que pedis em meu nome, o Pai vos concederá. Jesus é o caminho. Jesus abriu as portas do céu. Jesus leva a nossa oração. Agora, toda oração deve ser feita em nome de Jesus, mesmo que a gente não precise. Talvez é essa a questão do Genival, né? Não preciso falar, cada Pai, em nome de Jesus, nosso, em nome de Jesus, que estás em nome de Jesus no céu. Não precisa, né? Mas esse em nome de Jesus, e que a gente fala na Eucaristia, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É em nome de Jesus. É por Ele que nós fazemos a nossa oração ao Pai. E se é por Ele, a oração chega no Pai. Porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Meu Deus, como que a hora passa rápido, gente? Só um pouquinho, Graça. Dá o microfone. Eu só estava lembrando aqui que me remeteu assim lá para aquele cantinho. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Nós somos caminheiros que marcham para a luz. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Não sei se eu dei uma errada. Tudo bem, partilhou aí a música. Quem que... Você tem pergunta, Marisol? Eu penso que... Eu penso que sempre nós pedimos no começo da oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente pede para os três. E agora, hein, Genival? Bom, a gente sempre, nossa oração, ela é uma oração trinitária. Por isso que a gente começa, tudo que a gente começa é em nome dos três, a gente termina em nome dos três, porque os três estão sempre presentes, um no outro, né? Agora, porque no início a gente não faz um pedido, né? A gente só se dá conta da presença de Deus, né? A gente invoca a presença de Deus. Senhor, nós queremos iniciar isso aqui, oração, trabalho, seja o que for, no teu nome, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, no nome da Trindade. Então, inclusive... Filho e do Espírito Santo. Eu vou repousar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos almoçar, né? E fazer o nosso intervalo até 2 horas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.